Cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão felizes com o Senhor nessa noite? É um motivo de muita alegria estar aqui novamente nessa casa. Agradeço ao pastor querido, agradeço toda a igreja, a liderança dos jovens, aos nossos amados e querido casal, Nielen, seu esposo, a toda a juventude nessa noite. Nossa, senti a presença do Eterno de uma maneira muito especial quando entramos aqui nessa noite. Eu creio que o Senhor vai continuar falando. Quero trazer o abraço dos nossos pastores, nosso pastor presidente, pastor Dorval, pastora Sirlene, pastor Washington, pastor Wagner. Eu sou da Igreja Batista Nova Filadélfia de Queimados, fica ali no São Roque, e estamos servindo ali para a honra e glória do Senhor. Venho acompanhado da mulher mais linda do mundo, Daniela Barbosa, amém. Fui presenteado com esse tesouro, né? E estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Sem mais delongas, abra comigo no texto base, 1 de João, capítulo 3, verso 1. 1 de João, capítulo 3, verso 1. Quero dizer aos irmãos que eu peço ao Senhor que faça da mesma maneira que fez ao meu coração, quando eu mergulhei nessa palavra. O Senhor, conforme eu ia mergulhando nesta palavra, o Senhor ia me resgatando em algumas áreas que eu já tinha até esquecido. E perfeitamente eu peço a Deus, ao Espírito Santo, que faça da mesma maneira com a sua igreja hoje. A cada versículo, o Senhor me mostrava algo diferente. E me lembrava coisas do passado e da qual eu fui curado. E eu peço ao Senhor que Ele cure a sua alma nessa noite. E que Ele te resgate. Seja onde você estiver, que Ele resgate a sua alma. E que os grilhões sejam jogados por terra nessa noite. E diz assim a palavra do Senhor. Minha tradução diz assim. Eu vou ler nessa tradução junto com vocês. Vede, qual grande amor nos tem concedido ao Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amém? Vocês podem se assentar aplaudindo ao Senhor. Interessante, né, falar sobre identidade. Logo hoje à tarde eu estava lembrando do meu avô. Amanhã, curiosamente, é dia dos pais. E eu nunca tive uma figura paterna para direcionar. E a única figura paterna que eu tive perto disso foi o do meu avô. Eu lembrei hoje, o Espírito Santo me fez lembrar de algo maravilhoso. Sempre quando eu ia para fazer alguma coisa, comprar alguma coisa na rua, meu avô perguntava: tá levando a sua carteira? Tá levando a sua identidade? Aí eu ficava, pelo amor de Deus, para que toda hora vou ali na esquina, para que eu vou levar minha identidade? Para que isso? Leva a sua identidade. Vai chegar lá na rua, se alguém acontecer alguma coisa, como é que vão saber quem você é? Pai, só eu falar. Eu sou o Diego. Tá, mas como é que você vai provar que você é você? Leva a identidade. Interessante, né? Logo hoje o Espírito Santo fazer lembrar disso. Quantos de nós, hoje, não entendem, não lembram e perderam a sua identidade? E eu tentei entender essa situação hoje, e ao chegar aqui, o Espírito Santo, ele responde a todas as perguntas que nós fazemos, não é? Eu creio que através dos louvores, através da palavra inicial, e o Senhor foi respondendo a cada pergunta, a cada dúvida. E o Espírito Santo falava assim: sabe por que o teu avô falava para você levar a sua identidade? Sabe por que todas as vezes se preocupava em dizer:
Você tem que saber, na rua, eles têm que saber quem você é. Será que quando eu vou para o meu trabalho, será que quando eu venho para a minha igreja servir, eu tenho honrado essa identidade? Ou eu sei qual é a minha identidade? A pergunta dessa noite é, inicial, quem é você? Quem é você? E eu não faço essa pergunta, eu estou fazendo a pergunta que o Espírito Santo me fez hoje. Quem é você? A primeira coisa que nós poderíamos falar é o nosso nome. Talvez a nossa profissão pode dizer o que eu sou. Eu sou professor, eu sou médico, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas será que isso me define? Hoje, quem é você? Se você pudesse responder assim, a primeira coisa que vem na sua cabeça, eu sou. Será que você diria, eu sou filho do Deus Altíssimo? Será que você diria, eu sou amado de Deus? Será que você diria, eu fui aquele a qual o Senhor projetou para uma obra? Ou será que você olharia para dentro de você e começaria a ver os seus defeitos, as suas dores, as suas lágrimas? E nessa noite, assim como o Espírito Santo moveu meu coração e curou situações que eu pensava que já tinha sido curada, eu espero que nessa noite o Espírito Santo, eu creio, ele já está começando a mover nessa noite, ele está começando a curar nessa noite, ele está começando a dizer para você, você não é aquilo que dizem sobre você, você é aquilo que a palavra do Senhor fala sobre você. Talvez você seja como eu. As minhas gerações anteriores não me credenciavam estar aqui. Não. Eu nunca tive um pai terreno. Mas ao longo do tempo, o Pai que criou todas as coisas, o Abba Pai, aquele que não desiste de ninguém, ele não desistiu de mim. Ele não desiste de você. E hoje ele vai se revelar a você como um pai. Mesmo que você não tenha tido um pai terreno, um pai que cuidou de você, um pai que te instruiu, nessa noite ele vai se revelar como um pai de amor ao seu coração. E essa palavra é maravilhosa. O que falar sobre João? João, aquele a qual, no tempo onde ele começou a caminhada com o Senhor, o próprio Jesus disse, João, filho do trovão. Interessante, né? Hoje nós conhecemos como apóstolo amado, mas João já foi chamado pelo próprio Cristo, ou seja, a condição a qual ele estava no momento era filho do trovão. Qual é a condição que você está aqui nessa noite? Quando você saiu da sua casa, o que disseram sobre você? O que disseram sobre a sua parentela? Será que isso te define? Pela palavra de Deus, nós vamos ver que sofismas não podem dizer quem eu sou. Mentiras não podem definir quem eu sou. O meu passado não pode definir quem eu sou. Os meus antepassados não podem definir quem eu sou. Ah, porque seu pai foi, a sua mãe foi, o seu avô foi. Ah, você vai ser. Ah, não, porque disseram que você vai continuar. Ah, o seu pai era alcoólatra, o seu pai era beberrão, o seu pai era mentiroso. Você também é. Parece com seu pai, parece com a sua mãe. Eu creio no Senhor que muda histórias aqui. E se você entrou nessa noite, eu tenho certeza que você não foi. Deus não joga dados. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque você não tinha nenhum outro lugar para vir. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite. E essa palavra, ele vai falar sobre, vejam, como grande é o amor do Pai por nós. Nós, que não tínhamos nada a oferecer ao Pai, Ele nos deu condições, Ele nos deu oportunidade,
Ele nos deu acesso direto ao Pai. Mesmo mesmo você sendo da onde você saiu, mesmo você tendo a história talvez de vida que você tem. E hoje nós vamos entender melhor como o Senhor, Ele continua mudando histórias. A primeira carta de João, ela pode-se dizer que ela é um comentário bíblico do Evangelho de João. O Evangelho de João, também escrito pelo apóstolo, segundo os pais da igreja, segundo a tradição do primeiro século, vai dizer que o Evangelho de João ele tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Revelar a Cristo como Deus, revelar a Cristo como Salvador. E como que João faz isso? Através de 7 milagres, através de vários momentos em que o Senhor diz: eu sou o caminho, eu sou a videira, eu sou o pão da vida, eu sou a verdade e a vida. Assim como ele disse no passado, quando Moisés disse: quando eu ir aos israelitas, quem eu vou dizer quem o Senhor é? Ele vai dizer, não, pode dizer que é fulano. Não, ele diz apenas, pode dizer, o eu sou o enviou, o eu sou te mandou. Então, o próprio Cristo, ele se revela como Deus em João. E em primeira carta de João, primeira de João vai dizer que ele se revela aos que já creem. Mas como é que ele vai se revelar? Para que ele vai se revelar àqueles que já creem? Porque muitas das vezes nós somos cristãos, mas algumas situações acontecem que acabamos nos desviando, perdendo o foco, perdendo o vigor na caminhada. Então, João, ela é endereçada àqueles que creem. Para quê? Para se preservar do engano, se preservar da mentira, se preservar das malícias do mundo. E não tão diferente hoje. Hoje, falando sobre jovens, e eu gostaria de me enquadrar nessa nomenclatura de jovens, porque não muito tempo, né? Eu ainda tô aí, né? Eu acho, né? Eu tô com 37, né? Mas eu ainda estou nesse... no Rio não, é 37, mas ainda não sou jovem não, né? Então já passei, né? Acontece muitas situações na nossa vida. E eu lembro que quando eu estava nessa idade, eu tinha muitas dúvidas. Tinha muitas situações de não saber como seria o futuro. Tinha medos. E pela pouca formação de um pai dentro de casa, porque até os 10 anos eu tive algo parecido como pai, que era meu avô. Mas quando eu vim para Queimados, eu fiquei à própria sorte. Quando eu vim para Queimados, eu fiquei sozinho. Mas interessante, né? Deus, ele vai fazendo um caminho, sabe? Ele vai buscando um caminho, dizendo: filho, você pode não ter tido um pai, mas eu coloco de você um caminho. Eu coloco diante de você pessoas. E interessante, eu comecei a estudar aqui. E talvez você esteja na faculdade, você esteja no seu trabalho, e talvez você olhe e pense assim: poxa, eu não vou ser ousado, eu não canto, eu não prego, eu não faço isso ou aquilo. Mas o Senhor, Ele conta com você. Sabe, às vezes tem uma pessoa lá precisando de uma palavra, às vezes tem uma pessoa lá precisando de uma oração ou um posicionamento. E foi assim comigo. Tinha amigos na minha escola que eles eram evangélicos, eles eram cristãos. Interessante, quando passava esse vídeo do menino falando, eu comecei a me enxergar nessa situação. Mas só que o meu caminho foi contrário. Ele era berço evangélico e eu era do mundo. E eu via aquele pessoal diferente, sabe? Aquele pessoal que ia para a igreja todo final de semana, quando chamava assim: e aí, vamos jogar bola? Não, vou para a igreja. Que igreja? Vai fazer o que na igreja? Vamos jogar bola.
Ah, não sei o que lá, soltavam, sabe, um palavrão. Que isso, menino? Que isso o quê? Coisa normal. Pessoas com comportamento diferente, pessoas com a vida diferente. Eu não sabia o que era família. Eu não tinha entendimento do que era família. E eu comecei a ver na vida dos meus irmãos isso. Por que eu estou falando isso? Porque parece que não, mas você é instrumento do Senhor. Parece que não, mas você é usado pelo Senhor. Muitos podem dizer, não, você é só um jovenzinho, você só tem um cargo na igreja, você só canta, não, mas você é instrumento de Deus. Houve muitos instrumentos do Senhor que mudaram a minha vida. E se hoje eu estou aqui, é porque houveram jovens como vocês. Vocês estão sentados aí. Vocês que pagaram o preço, vocês que ensaiaram, vocês que fizeram a camisa, vocês que oraram, vocês que jejuaram, para um culto como esse acontecer. E hoje é raro. Hoje você anda pelas igrejas, você conta, às vezes, hoje a gente conhece muitos líderes jovens que dizem, acabou essa juventude. Essa juventude, ela não vai para frente. Essa juventude, ela não... Eu não sei o que aconteceu. Essa juventude, ela não vai romper. Você vê um congresso de jovens com 2, 3 jovens. Você vê líderes tentando. Vem para o ensaio, vamos orar, oração. Aí você olha e pensa, meu Deus do céu, o que aconteceu com essa juventude? O que aconteceu? Muitas das vezes é o que aconteceu comigo. O mundo está dizendo que a igreja é perda de tempo. O mundo está dizendo que Deus foi pregado numa cruz e Ele está morto. Quando nós vamos para a faculdade, eles dizem, não, isso é loucura, isso é um ópio, isso é algo para você passar um tempo, mas quando você cresce, você entende que isso é só historinha. Mas vamos entender que isso não é a verdade. A palavra vai dizer, em primeira carta de João, como nós lemos, vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que nós somos chamados de filhos, e somos de fato. Somos filhos. Você tem que acreditar, você é filho, independente do que digam, independente do que falem, você é filho. Mas você pode entender por que João falou isso para uma igreja? E nós vamos entender ao longo dessa mensagem por que João disse sobre isso. A primeira carta de João, como diz John Wesley vai dizer que é a parte mais profunda das Escrituras. Como é que pode isso? A parte mais profunda das Escrituras. Porque se você parar para analisar, João vai falar aos leitores para que eles tomem cuidado com os falsos mestres, com as heresias. Tomem cuidado com aqueles que estavam no nosso meio e dizem que Cristo não ressuscitou, que Cristo não veio em carne, que Cristo não é o Messias. Tomem cuidado. E ele também vai dizer outras coisas. Ele vai corrigir a sua igreja. Mas você para analisar que eu tomei muito cuidado com essa palavra, porque hoje em dia, quando você fala de exortação, as pessoas pensam que é só correção, você está errado, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você tem que fazer. Não, eu entendo nessa noite que eu estou lidando com a igreja de Cristo, com a noiva do Senhor. E da mesma forma como João falou à igreja, eu digo a vocês, vocês são a noiva de Cristo. Vocês são, sabe, todas as promessas que o Senhor disse nas palavras são para vocês.
E isso precisa ser falado, e vocês precisam acreditar nisso. Só que muitas das vezes a gente se esquece disso. E qual era o contexto dessa carta? O contexto dessa carta, ele vai dizer que João, os estudiosos vão dizer que João, ele escreveu essa carta em Éfeso. E se você parar para analisar, os estudiosos vão dizer que Éfeso não era tão diferente dos dias de hoje aqui. Éfeso era uma cidade portuária. Éfeso era uma cidade cosmopolita, ou seja, é como se fosse São Paulo. É uma cidade grande, uma cidade onde tem muitos comércios, uma cidade onde tem muitas pessoas, ou seja, milhares de pessoas transitam em Éfeso. Interessante falar sobre esse lugar que anteriormente o apóstolo Paulo já tinha passado por esse lugar. E nessa cidade tinha a adoração à deusa Diana, Ártemis para os gregos, mas Diana para os efésios. Nesse período, essa deusa chamada Diana, ela tinha um templo. A propósito, era dada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E como era esse templo? Havia nesse templo algumas sacerdotisas ou prostitutas. O que elas faziam? Elas doavam seu corpo em adoração a Diana. Elas davam o seu corpo em adoração à deusa Diana, uma deusa que era da caça e das mulheres grávidas. Então, essa cidade era marcada por idolatria, por prostituição, era marcado pela filosofia. E como se fala de filosofia, no mesmo tempo de João, havia uma camada de filósofos que eram denominados cristãos também, que eram os gnosticistas. O que eram os gnosticistas? Eles eram homens que já fizeram parte do cristianismo, mas eles entendiam que o corpo material era mau, o que era imaterial era bom. O que seria imaterial? O conhecimento, o espírito. Isso eles levavam da mitologia grega, da filosofia. Mas o que eles faziam? Eles tentaram implantar esse entendimento no meio da igreja. E a igreja, o que aconteceu com a igreja? A igreja, ela começou a sofrer ataques, tanto de fora, tanto de dentro. E como é que era isso? Se nós falamos que Jesus veio em carne, se nós dissemos que Jesus morreu numa cruz, se nós dizemos que Jesus ressuscitou, eles dizem que, através de uma outra ideologia que veio do gnosticismo, que é o docetismo, vai dizer que Jesus, ele veio como homem, só que o Cristo, o Messias, ele veio no batismo de João. E ele saiu na crucificação. Ou seja, Cristo não veio em carne. Se ele não veio em carne, então ele não ressuscitou. Olha como é que estava o tempo de João. Você consegue fazer um paralelo com os tempos de hoje? Você consegue entender como a igreja hoje está sendo atacada por falsas doutrinas, por falsos entendimentos? E no tempo de João, havia também outra coisa. Vocês sabem que essa carta ela foi escrita em torno de 85 a 95 depois de Cristo. E foi o período onde João já estava bem idoso. E foi a propósito nesse período que João foi levado para a ilha de Patmos. Por que ele foi levado para a ilha de Patmos? Porque ele combateu a idolatria.
ele combateu esses falsos mestres. E outra coisa, havia um imperador chamado Domiciano. Domiciano, ao contrário dos outros imperadores, ele desejou ser adorado em vida. Os outros imperadores, os outros Césares, eles eram adorados só apenas depois da sua morte. Domiciano, ele desejou ser adorado em vida. Então, o que acontece? Nesse período, era o período de João. Quando João se posicionou, João foi levado até a ilha de Patmos. Vocês viram? Se nos posicionamos, nós passamos por adversidade. Se nos posicionamos segundo a palavra, nós passamos por apuros. Mas o que eu quero trazer nessa noite, como período em que período em que o gnosticismo estava em alta, período onde a idolatria estava em alta, período onde diversas doutrinas eram colocadas diante da igreja. João, ele se posicionou. João, ele escreve essa carta e ele diz àqueles que já creram em Jesus: olha, eu sei que vocês conhecem o Senhor, mas se mantenham firmes na promessa do Senhor. Eu sei que vocês estão sofrendo ataques, eu sei que vocês estão passando por adversidades, eu sei que a sua identidade está sendo colocada em xeque, mas resistam, fiquem de pé, continuem pregando a palavra, continuem orando, continuem se posicionando, continuem buscando, continue amando os seus irmãos, continue levantando as suas mãos e colocando as mãos nos enfermos, dizendo aos enfermos: aquele que está deitado, levanta, aquele que está cego, volte a enxergar, aquele que por acaso tem uma doença diversa, coloque as suas mãos sobre ele e repreenda, e diga: em nome de Jesus, seja curado. João, ele anima a igreja. João, ele se posiciona. João, ele exorta a igreja. E hoje aqui, como diz Hernandes Dias Lopes, ele fala uma coisa muito interessante sobre essa carta. Ele diz que essa carta ela é pautada em 3 pilares. E às vezes a gente para e pensa assim: será que eu sou salvo? Será que eu sou realmente salvo? Eu venho para a igreja, eu participo dos grupos, eu oro, mas será que eu sou salvo? Muitas pessoas se perguntam: meu Deus, será que eu estou agradando o Senhor? Você já se fez essa pergunta? A minha primeira palavra aqui foi dizer: quem é você? E talvez você tenha pensado: eu sou fulano de tal, eu faço isso, eu faço aquilo. Sim, eu sou cristão. Sim, eu faço as minhas obrigações. Mas será que eu sou salvo? Será que realmente eu sou salvo? Tem 3 situações para sabermos se somos salvos ou não. Primeiro, a doutrinária. Você crê que Cristo vem em carne? Você crê que Ele deu a sua vida pela sua vida e pela minha? Você crê que o Senhor ressuscitou? Você crê nisso? Glória a Deus, eu creio que todos creem nisso, amém? Tem outra moral. Qual é a prova moral? Se eu ando como Jesus andou. Será que eu ando como Jesus andou? Será que eu falo como Jesus falou? Será que eu amo como Jesus amou? Vamos parar para pensar? Quando ninguém está me vendo, eu olho como Jesus olhou?
Quando eu estou na minha casa, será que quando eu estou pensando, os meus pensamentos são de Cristo? Será que quando eu me porto no meio dos meus amigos, será que eu me porto como Jesus se portaria? Será que quando eu vou falar sobre alguém que está caído, que está desanimado, será que eu me porto como Jesus se portaria, como João, como Paulo, como Pedro? Ou será que eu me comporto da mesma maneira como aqueles que estão lá fora? Será que eu posso dizer para aqueles que estão lá fora: sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Será que quando alguém está precisando de alguma coisa, eu finjo que não sou crente? Quando eu sei que alguém precisa de uma oração e você diz: não, pode deixar que eu vou orar por você, pode deixar que eu vou interceder por você. Você chega em casa e ora por essa pessoa. Você ora por aqueles que te perseguem. Você ora por aqueles que te caluniam. Você ora por aqueles que disseram para você coisas terríveis. Você entrega o seu perdão, não àqueles que são seus amigos, mas aqueles que te perseguem. Você tem andado como Cristo andou? Eu sei que nesse momento, o Espírito Santo de Deus está direcionando a você alguém que precisa de uma ajuda. Sabe aquelas pessoas que precisam de uma visita? Sabe esses espaços vazios? Sabe aquela pessoa que você é orando, visitando, acolhendo, abraçando? Mas muitas das vezes eu prefiro o futebol, eu prefiro a novela, eu estou cansado demais, eu não sei falar. Ah, porque tem a irmã lá da igreja, para que eu vou no lugar? Olha o frio que está lá fora. Será que me compadeço das pessoas que estão na rua sentindo frio? Será que eu me compadeço das pessoas que nesse momento não saem de casa? Sabe por quê? Porque tem medo de colocar os pés para fora de casa nesse momento, e você conhece a pessoa, mas você não tem coragem de visitá-la, não tem coragem de abraçá-la. A pergunta é: eu estou andando como Jesus andou? Ou estou andando como eu acho que eu devo andar? Evangelho segundo eu mesmo. Será que é assim? Será que é desse jeito? Será que é dessa forma? Ah, se tiver frio eu não vou. Ah, se tiver muito sol eu não vou. Ah, vamos para o evangelismo. Ah, não. Quando? De manhã, de tarde, de noite? Quem vai? E as almas? Gente, e as almas? As almas estão lá fora. E elas não querem saber se você fala bonito, ou fala pouco, ou fala feio, ou se você só sabe um versículo bíblico. Sabe, uma vez nós fomos fazer um evangelismo lá fora com os jovens. E ao chegar ali, onde era aquela cidade das crianças, tinha, tinha um.
Sabe por quê? Porque às vezes sábado à noite eu gosto de ir para o shopping. Isso não é errado não, gente. Mas você tem uma missão. Se você é filho, você tem uma missão. Se você é filho, você tem uma responsabilidade. Se você é filho, você tem uma marca. Se você é filho, você tem uma unção sobre a sua vida. Talvez Satanás pode estar dizendo assim: não, você não. Talvez começou um louvor maravilhoso. A maioria eu creio que aqui sentiu a presença, mas teve talvez alguém que ao estender as suas mãos, o diabo acusou: você vai levantar as suas mãos, você é podre. Você é isso, você é aquilo. Você tem coragem. Olha de onde você veio. Olha quem você é. E ele quer tomar sua identidade. E ele quer tirar sua identidade. Ele quer mudar, sabe? Algo que o Senhor projetou para a sua vida, projetou para a sua história. Algo que o Senhor colocou, sabe? Uma unção poderosa, seja qual área for da sua vida. Mas o tempo todo a batalha é aqui, ó. É na mente. Não, você não pode. Você não é. Você não vai. Você não vai conseguir. Estou andando como Jesus andou. Sim, eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Altíssimo. Mas você está fazendo aquilo que Ele ordenou você fazer? Da maneira como Ele disse que deveria ser? Ou você está fazendo do seu jeito? Da sua forma? Falamos para que eu saiba que eu sou salvo. Forma doutrinária. Se eu creio que Jesus veio em carne e ressuscitou, se eu creio nisso, se eu ando como Ele andou, prova moral. Agora uma prova social. Nós vamos para a igreja. Nós adoramos ao Deus maravilhoso, ao Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra. Mas se eu não amo o irmão ou a irmã que está do meu lado, eu não conheço esse Deus. Eu não amo a Deus. Sabe? Muitas pessoas estão cantando, estão pregando a palavra, estão orando com o coração cheio de amargura. Entra na igreja. Eu não falo com fulano, eu não falo com ciclano, eu não falo com Betrano. Não, fulano eu não gosto. Ah, fulano eu gosto. Ah, não, esses cinco aqui são meus amigos, aqueles lá não. Gente, o que é isso? E o diabo ele só vai se fortalecendo com isso. Você ama seu irmão? Você ama sua irmã? Não estou dizendo aquela que está sentada do seu lado, nem daquele que está sentado do seu lado. Não, aquele que dá problema. Aquele que dá trabalho. Aquele que te calunia. Aquele que te ofende. Participamos da ceia do Senhor com a amargura do irmão que está do nosso lado. E eu estou colocando assim no nosso meio, porque o que corta aí, vai cortar aqui primeiro, sabe? Quando a gente olha para o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, a gente não olha mais para esse tipo de coisa.
Imagine se o Senhor olhasse para o seu irmão, o Senhor olhasse para você da forma como você olha para o seu irmão ou para a sua irmã. Eu amo a Deus, eu sou filho de Deus. E João, ele fazia dessa forma, desse jeito. Apesar da sua igreja estar se moldando com costumes mundanos, ele com todo carinho dizia: filhinhos, filhinhos, vocês já sabem a palavra, vocês viveram a palavra, vocês receberam frutos de andar na palavra. E quem é a palavra? Provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor, Jesus, sim, nós devemos estudar a palavra, nós devemos, mergulhar na palavra, mas eu preciso provar do Senhor. E quando eu provo do Senhor, eu não preciso dizer: eu sou isso, eu sou aquilo, aquilo outro. Sabe por quê? Que eu posso falar meia dúzia de palavras aqui, mas se eu descer dessa escada e proceder de uma forma totalmente diferente, essas palavras já não são nada. Não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu faço. Não é aquilo que eu digo, é a minha vida. Eu digo que amo a Deus aqui dentro, mas com a mesma boca que eu digo que amo a Deus aqui dentro, eu difamo o meu irmão lá fora. Eu difamo a igreja do Senhor. Eu falo mal dos meus líderes, dos meus pastores, do meu irmão, da minha mãe, do meu pai. Quem você é, de fato? O pastor ele disse aqui: o Senhor corrige aquele que Ele ama. Mas o Senhor, Ele está fazendo de uma forma carinhosa nessa noite. Vem, filho, olha, eu sei, nós somos seres humanos, nós somos falhos. Quem aqui é perfeito? Levanta a mão, quem é perfeito? Ninguém, né? Cada um tem algo a acertar, mas o Espírito Santo, o que conhece os corações nessa noite, Ele está sondando os corações nessa noite. E Ele está te mostrando aonde você precisa acertar. Porque assim como um pai coloca o seu filho nos braços e diz: sabe aquela correção de pai? Filho, não é assim. Filho, é dessa forma. Filho, é desse jeito. Olha só, eu mudei totalmente tudo aquilo que eu tinha programado para falar. Tem coisas aqui que eu nem coloquei, eu vou até fechar aqui. Sabe por quê? Eu me movo pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: eu ainda tenho algo com você. Eu tenho algo com a sua vida poderoso. Não vai parar por aí. Não vai parar desse jeito. Tem pessoas aqui que é para voltar a pregar a palavra. Tem pessoas aqui que era para estar louvando aqui em cima hoje, mas se acovardaram, mas desistiram, mas olharam para adversidades e falaram: não, Deus, eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não sou, eu não quero. A minha mãe era assim, o meu pai era assim, eu vou ser assim. Eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu vou dizer uma coisa para você: você tem Deus. Ele é maior do que a ansiedade, Ele é maior do que a depressão, Ele é maior do que as mentiras. As mentiras não são maiores do que o meu Deus. O meu passado não é maior do que o meu Deus.
O que dizem sobre você não é maior do que o teu Deus. Quantas pessoas aqui dizem assim, ó, isso o Espírito Santo está me falando aqui, ó, não, eu não, Deus, eu tenho vergonha. E o Senhor já disse, eu tenho mal contigo. Deus já usou profetas, Deus já usou homens, mulheres de Deus, mas tem pessoas morrendo lá fora por sua covardia. Tem pessoas que precisam ser alcançadas, e não vão ser alcançadas por mim, vão ser alcançadas por você. Mas é preciso um posicionamento. Assim como João se posicionou, dizendo, vocês são filhos de Deus. Pega a sua identidade aí que está no seu bolso, olha, e olha quem você realmente é. Você não é aquilo que Satanás está dizendo que você é. Não, mas eu estou preso. Não, mas eu ainda tomo remédios. Não, eu não consigo, eu tremo quando me chamam. Não. Quem está falando com você é o próprio Deus nessa noite, o próprio Espírito Santo que está te chamando nessa noite. O próprio Espírito Santo está te fazendo assim, ó. Ele está estendendo a sua mão e fala, vem filho. Isso, levante suas mãos nesse momento. Levante as suas mãos. Ele nesse momento, ele está assim, ó, estendendo as suas mãos e diga, vem que eu tenho uma obra. Vem que eu tenho algo a realizar. Vem que eu preciso curar. Vem que eu preciso salvar. Vem que eu vou curar através de você nessa noite. Não são palavras de homens, é a palavra do próprio Deus, e Deus está dizendo, quem é você? Você pode dizer nessa noite quem é você? Porque automaticamente nós dizemos, eu sou cristão, né? Eu sou da igreja, né? Comunidade evangélica, né? Eu adoro, faço parte do grupo jovem, do grupo das irmãs, né? Mas é preciso mais. É preciso mais comprometimento. É preciso mais posicionamento. Chega de ficar dando ouvidos ao diabo. Chega de ficar se portando como os lá de fora. Chega de ficar falando como os lá de fora. Filho de Deus não fala como o pessoal de lá de fora. Filho de Deus não anda como o pessoal de lá de fora. Filho de Deus não se porta como as pessoas lá de fora. Filho de Deus, quando ele chega no ambiente, as coisas mudam. O Filho de Deus, quando ele entra pelas portas, as pessoas são curadas, saradas. Eu ainda creio nisso, sim, eu creio nisso. O Filho de Deus, quando ele entra no lugar, ele sabe, ele muda o ambiente. O Filho de Deus, ele tem sempre uma palavra. O Filho de Deus, se tiver demônio, ele vai dizer em nome de Jesus, sai! Ele vai sair. Porque é o nome de Jesus. O nome de Jesus, ele não tem 10% de poder. O nome de Jesus, ele não tem 20% de poder. O nome de Jesus, ele tem todo o poder. Todo o poder. Todo o poder. Sai daqui entendendo quem você é. Quem você é. Cale, sabe essa voz contrária que diz que você não vai conseguir? Isso não são palavras suas. Não dê ouvidos à voz de Satanás. Saia daqui entendendo, eu sou filho, eu sou curado, eu sou abençoado, eu sou querida, eu sou abençoada. Eu sou o projeto de Deus.
Eu sou curada, eu sou curado e vou curar em nome de Jesus. E assim também aconteceu na minha vida. Eu não tinha nada para estar aqui. Nada. Eu vim de um lar totalmente corrompido. Disseram que quando eu nem chegaria a essa idade. Disseram que se eu chegasse a essa idade, eu ia ser igual ao meu pai. Um filho com cada mulher. Que eu ia ser um desocupado. Que eu não ia prestar para nada. Mas para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Filho do Homem, Ele me libertou. E através da sua vida Ele vai fazer também. Através da sua história Ele vai fazer também. Através do seu ministério. Não saia daqui se achando pequeno ou pequena, você não é qualquer coisa. Você é filho do Deus Altíssimo. Você não é um erro. Há muito tempo eu pensei, não, eu sou um erro. Eu sou fruto de um adultério. Eu não vou dar para nada, eu não vou ter família. Eu vou falar o quê? Sabe o que eu faço hoje dentro da igreja? Hoje eu sou líder do departamento de famílias da minha igreja. Para a glória do Senhor, muitos casais dentro de Queimados, fora de Queimados, Ricardo de Albuquerque, várias famílias foram alcançadas. Não porque eu sei alguma coisa, mas porque o Senhor me escolheu para essa obra. E quando Ele escolhe, não tem palavra de diabo, não tem macumbaria, não tem feitiçaria, não tem nada disso que vai interromper o projeto de Deus. Você tem que acreditar mais no que Deus diz do que o que o diabo diz. Saia daqui crendo e diga assim: eu sou filho. Diga, eu sou filho. O Senhor me escolheu para uma grande obra. E em nome de Jesus, eu sairei por essas portas hoje com uma palavra para curar, para libertar, para salvar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, levante suas mãos nessa noite e aplauda o nome do Senhor.